O Papa Francisco, que atualmente enfrenta muitos problemas de saúde, fez recentemente uma revelação que apanhou o mundo de surpresa. Desde o momento em que foi eleito Papa, ele preparou uma carta de renúncia para ser usada quando as circunstâncias o exigirem. Este anúncio inesperado coincide com um momento significativo para a Igreja Católica, a nomeação de novos cardeais de 14 países de todo o mundo. Dos 21 cardeais recém-elevados, 18 têm menos de 80 anos, o que os torna elegíveis, segundo a lei eclesial, para participar no conclave secreto para eleger um novo Papa, caso o Papa Francisco renuncie ou faleça. Sem dúvida, a posição do Papa é um dos papéis mais influentes, não apenas dentro da Igreja Católica, mas também no cenário global. Durante anos, tem havido especulação generalizada sobre se o Papa Francisco poderia renunciar e, em caso afirmativo, quem poderia sucedê-lo. Embora o Papa Francisco tenha repetidamente reiterado que o papado é um compromisso para toda a vida, a noção de renúncia permaneceu como uma possibilidade distante. No entanto, os desenvolvimentos recentes trouxeram esta ideia para um foco mais nítido, acrescentando uma nova camada de intriga às conversas sobre o seu futuro. O diálogo passou agora para além da mera possibilidade de resignação. Inclui discussões mais profundas sobre a identidade do seu potencial sucessor e as implicações profundas que esta transição poderia ter para a Igreja Católica. As questões sobre os próximos passos do Papa têm estado interligadas com preocupações mais amplas sobre a direção da Igreja nos próximos anos. Esta situação em evolução foi amplificada pelo reconhecimento sincero do Papa Francisco da possibilidade de reforma, uma decisão que marcaria o fim do seu papado e, sem dúvida, mudaria o curso da liderança da Igreja. O Papa Francisco, o 266º Papa da Igreja Católica, tem liderado os fiéis desde a sua eleição em 13 de março de 2013. Aproximando-se dos 12 anos de serviço e do seu 88º aniversário, a realidade do envelhecimento inevitavelmente levantou questões sobre a sua capacidade de continuar a assumir o imenso responsabilidades de sua função. Apesar da sua dedicação inabalável, o próprio Papa Francisco reconheceu que nenhum líder pode servir indefinidamente. Com o aumento dos rumores sobre o declínio da sua saúde, muitos perguntam-se agora por quanto tempo mais ele será capaz de manter o ritmo exigente do papado. Embora rumores sobre a sua potencial demissão tenham circulado durante anos, o foco agora está no que tal decisão significaria para o futuro da Igreja. Recentemente, o Papa Francisco falou abertamente sobre a possibilidade de renunciar, admitindo abertamente que a sua saúde poderá um dia forçá-lo a reformar-se. Embora tenha rejeitado quaisquer planos imediatos de demissão, os seus problemas de saúde tornaram-se mais evidentes ao longo do tempo, levantando dúvidas sobre se conseguirá manter o vigor necessário para a sua função. O custo das suas responsabilidades foi ampliado por uma série de questões de saúde divulgadas. Em 2021, as especulações sobre uma possível renúncia começaram a ganhar força devido às preocupações com a condição física do Papa. Apesar de rejeitar esses rumores, as preocupações persistiram. A noção de renúncia de um Papa, antes vista como impensável, começa a parecer uma possibilidade tangível. Um momento marcante ocorreu em junho de 2022, quando o Papa Francisco cancelou viagens programadas à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, por conselho dos médicos. Isto marca um dos raros casos em que o Papa priorizou o seu bem-estar pessoal em detrimento dos seus deveres, uma decisão que enfatizou as limitações da sua condição física. Tais acontecimentos apenas intensificaram o debate em torno da potencial renúncia do Papa Francisco. Observadores e fiéis têm especulado sobre o impacto que tal decisão poderia ter na Igreja Católica. Outro momento significativo ocorreu em março de 2023, quando o Papa foi hospitalizado devido a uma infecção pulmonar. Poucos dias antes da Semana Santa, os católicos de todo o mundo rezaram pela sua recuperação, à medida que se espalhava a notícia da sua hospitalização por problemas respiratórios. Embora tenha recuperado rapidamente e retomado as suas funções, tais incidentes realçaram a imprevisibilidade da sua saúde e a tensão de manter uma agenda exigente. O Papa foi submetido a uma cirurgia em junho de 2023 para tratar uma hérnia, exigindo uma internação hospitalar prolongada. Embora este evento tenha trazido atenção renovada à sua saúde, os detalhes sobre sua condição permanecem em grande parte privados. Desde 2021, o Papa Francisco depende de uma cadeira de rodas devido a dores crónicas nos joelhos, um desafio que tem discutido abertamente. Ele descreve esta fase de sua vida como mais lenta, mas se adaptou às suas limitações com graça. Ainda assim, os seus desafios físicos levantam questões importantes sobre até que ponto a sua saúde poderá moldar a sua futura liderança. Mais recentemente, em dezembro de 2024, o Papa Francisco apareceu com um hematoma visível no queixo após uma queda. Um mês depois, em janeiro de 2025, ele sofreu outra queda, machucando o braço e necessitando de tipoia. Embora nenhum dos incidentes tenha sido grave, eles enfatizaram os riscos físicos que ele enfrenta com o avançar da idade. Apesar destes contratempos, o Papa garantiu aos católicos que a sua saúde atual não o obriga a renunciar. No entanto, ele também revelou algo inesperado:
numa entrevista recente, o Papa Francisco partilhou que tinha escrito uma carta de demissão há anos, caso problemas médicos o tornassem incapaz de cumprir as suas funções. Esta admissão sincera sublinha o seu compromisso em colocar as necessidades da Igreja acima das suas. No seu livro, o Papa Francisco aborda a sua saúde com honestidade e humildade características, reforçando que, embora se sinta capaz de continuar, a possibilidade de se afastar não pode ser ignorada. A sua visão na preparação de uma carta de demissão demonstra o seu profundo sentido de responsabilidade para com a Igreja. Ao longo do seu papado, apesar dos numerosos problemas de saúde, Francisco serviu com dedicação inabalável. A sua abertura à ideia de renunciar reflete a sua humildade, pois dá prioridade ao bem-estar da Igreja em detrimento da ambição pessoal. O Papa Francisco afirmou muitas vezes que um Papa deve ser capaz de liderar de forma eficaz e que, se as circunstâncias o impedirem, a demissão é o caminho apropriado. Esta crença exemplifica a sua visão humilde do papado como um dever de servir, não uma posição de poder. Embora tenha considerado seriamente a perspectiva de renúncia, continua claro que esta deveria ser reservada para casos excepcionais, para evitar minar a integridade do papado. Caso o Papa Francisco decida renunciar, ele expressou preferência pelo título de Bispo Emérito de Roma, enfatizando o seu papel pastoral em vez de qualquer autoridade remanescente. Ele também sublinhou que um Papa deve manter plenas faculdades mentais para servir eficazmente, o que pode explicar a sua abordagem ponderada à questão da renúncia. No entanto, a saúde não é o único fator que alimenta a especulação. Há rumores de razões ainda mais surpreendentes que poderiam influenciar a ponderação de sua decisão, deixando o mundo entregue ao que está por vir para este líder notável e humilde. Os conflitos internos e a oposição dentro da Igreja Católica colocaram desafios significativos ao Papa Francisco, suscitando discussões sobre a possibilidade da sua demissão. Uma das controvérsias internas mais notáveis surgiu em 2018, quando o arcebispo Carlo Maria Vigano acusou o Papa Francisco de encobrir os abusos alegados contra o cardeal Teodoro M.C. Carrick. Vigano chegou ao ponto de pedir a renúncia do Papa, alegando que ele não agiu de forma decisiva contra os abusadores. Em resposta, o Papa Francisco optou por não abordar diretamente as acusações, uma decisão que sublinhou as profundas divisões dentro da Igreja. Este episódio destaca as dificuldades de manter a unidade enquanto se lida com questões delicadas e divisivas. As especulações sobre a renúncia do Papa também foram alimentadas pelos seus problemas de saúde. A controvérsia em torno de Vigano tornou-se ainda mais complexa quando o arcebispo enfrentou um julgamento no Vaticano por criar divisão dentro da Igreja. Tais conflitos internos têm potencial para aumentar, acrescentando ainda mais tensão à liderança do Papa Francisco. Lidar com disputas públicas, especialmente aquelas que envolvem clérigos de alto escalão, não só prejudica a reputação da Igreja, mas também afasta a missão de reforma e renovação do Papa. As pressões para enfrentar estes desafios pesam fortemente sobre ele, tornando a sua posição cada vez mais exigente. Grupos conservadores, particularmente nos Estados Unidos, têm criticado veementemente o Papa Francisco. Estes grupos muitas vezes opõem-se às suas opiniões progressistas sobre questões como as alterações climáticas, o diálogo interreligioso e a inclusão dentro da Igreja. As suas críticas têm sido frequentemente dirigidas à sua liderança e às suas políticas, com alguns a pedirem abertamente a sua demissão. Esta forte reflexão reflete profundas diferenças ideológicas dentro da comunidade católica global, tornando difícil para o Papa Francisco promover a unidade entre pontos de vista tão diversos. As reformas financeiras apresentaram outro grande obstáculo para o Papa. Desde a sua eleição em 2013, o Papa Francisco tem trabalhado incansavelmente para combater a corrupção e melhorar a transparência financeira dentro do Vaticano. No entanto, esses esforços enfrentaram resistência significativa. Alguns líderes religiosos opuseram-se às mudanças, enquanto outros criticaram as reformas como sendo inevitavelmente transparentes. Esta oposição atrasou o progresso e agravou os desafios da implementação de uma supervisão financeira significativa, aumentando as já consideráveis pressões do seu papel. Os apelos à renúncia do Papa Francisco, especialmente por parte de fações conservadoras, intensificam ainda mais os desafios que ele enfrenta. Estas exigências, muitas vezes enraizadas na dissidência sobre o seu estilo e visão de liderança, criam um clima de tensão dentro da Igreja. Embora o Papa tenha enfatizado consistentemente a necessidade de unidade, as críticas incansáveis de alguns quadrantes criaram tensão adicional. Esta pressão contínua poderia eventualmente levá-lo a considerar a renúncia, possivelmente permitindo que alguém com energia e ideias renovadas guiasse a Igreja através dos seus desafios atuais. Apesar destes obstáculos, o Papa Francisco tem feito esforços concertados para resolver as divisões internas dentro da Igreja. Ele frequentemente defende o diálogo e a reconciliação, exortando os membros da Igreja a se unirem apesar das suas diferenças. Ele acredita que a unidade não requer um acordo uniforme, mas sim um compromisso partilhado com a missão da Igreja. Contudo, as persistentes dissidências ideológicas e institucionais tornam esta visão difícil de alcançar.
O Papa Francisco também tomou medidas decisivas contra indivíduos envolvidos em abusos ou má conduta. Ele demitiu bispos e cardeais acusados de má conduta e introduziu políticas para proteger indivíduos vulneráveis dentro da Igreja. Embora estas medidas lhe tenham rendido elogios, também alienaram certos grupos que as consideram excessivamente severas ou com motivação política. Encontrar um equilíbrio entre agir com firmeza e gerir reações negativas acrescenta outra camada de complexidade à sua liderança. A transparência tem sido uma pedra angular do papado do Papa Francisco. Ele reconheceu abertamente os desafios da Igreja, uma medida que muitos admiram, mas outros criticam por potencialmente prejudicar a imagem da instituição. Sob a sua liderança, a percentagem de mulheres em cargos de liderança do Vaticano aumentou de 19,2% para 23,4%. Ele também priorizou a integridade financeira, introduzindo auditorias e fortalecendo mecanismos de supervisão para garantir o uso adequado dos fundos da Igreja. No entanto, estas reformas não foram universalmente bem recebidas, uma vez que alguns funcionários que beneficiam dos sistemas tradicionais resistiram às mudanças. O peso combinado dos conflitos internos, das preocupações com a saúde e da resistência às reformas poderá levar o Papa Francisco a considerar a possibilidade de se afastar. Liderar uma instituição global tão vasta e dividida como a Igreja Católica é uma tarefa árdua, especialmente para alguém que lida com as exigências físicas e emocionais do envelhecimento. A demissão poderia proporcionar uma oportunidade para uma nova liderança com energia e visão para levar a Igreja adiante. Também permitirá ao Papa Francisco descansar e refletir depois de anos de serviço dedicado. Esta possibilidade levanta uma questão intrigante: se o Papa Francisco renunciasse hoje, quem o sucederia? Ele já identificou um sucessor ou o Colégio dos Cardeais seria encarregado de escolher o próximo líder da Igreja Católica. Embora o Papa não tenha nomeado explicitamente um sucessor, partilhou ideias sobre as qualidades que acredita serem essenciais para o cargo, gerando especulações sobre qual cardeal poderá incorporar essas características. Entre os potenciais sucessores, destaca-se o cardeal Luís Antônio Tagle como figura notável. Nascido em Manila, Filipinas, em 1957, Tagle cresceu em uma família católica devota. Sua infância foi profundamente enraizada na fé, pois serviu como coroinha e participou ativamente das atividades da Igreja. Estas experiências formativas alimentaram a sua devoção vitalícia à Igreja e à sua missão. O caminho do cardeal Tagle rumo ao sacerdócio foi marcado por uma rigorosa preparação académica e espiritual. Ele estudou filosofia na Universidade Ateneu de Manila antes de frequentar o seminário de San José. Mais tarde, obteve o doutorado em Teologia Sagrada pela Universidade Católica da América, com foco no papel da Igreja no mundo moderno. Suas realizações acadêmicas ressaltaram seu compromisso em compreender e enfrentar os desafios contemporâneos. Ordenado sacerdote em 1982, Tagle rapidamente ganhou reputação por sua humildade e compaixão. Como pároco, ele construiu relacionamentos fortes dentro de sua comunidade enquanto ensinava teologia a futuros padres. Em 2001, foi nomeado bispo de Imus, onde priorizou o envolvimento próximo com sua congregação. A sua abordagem prática, que incluía visitar os paroquianos nas suas casas, refletia os valores do Concílio Vaticano e enfatizou a importância da acessibilidade dentro da Igreja. À medida que a sua reputação crescia, o cardeal Tagle assumiu papéis cada vez mais significativos na comunidade católica global. Ele lidera a Igreja em reuniões internacionais, defendendo os pobres e marginalizados. Sua capacidade de se conectar com pessoas de diversas origens e sua dedicação à justiça social lhe renderam respeito mundial. Estas qualidades posicionaram-no como uma figura unificadora capaz de abordar as questões prementes da Igreja. Em 2012, o Papa Bento XVI nomeou Tagle como arcebispo de Manila e mais tarde elevou ao posto de cardeal. Isto marcou uma viragem na sua carreira, colocando-o entre os líderes mais influentes da Igreja Católica. Como cardeal, Tagle desempenhou um papel fundamental na orientação da Igreja através dos desafios modernos, solidificando ainda mais a sua reputação como líder compassivo e visionário. O arcebispo de Manila, Luís Antônio Tagle, observou que no mundo de hoje a fé já não é apenas uma questão de prática religiosa. Segundo ele, a crescente falta de fé na humanidade está transformando a própria estrutura da sociedade. Ao longo dos anos, Tagle conquistou profundo respeito entre o clero, conhecido pela sua humildade, acessibilidade e imensa compaixão. A sua capacidade de articular os ensinamentos da Igreja de uma forma que ressoa com pessoas de todas as esferas da vida fez dele uma figura querida entre os católicos em todo o mundo. Além disso, a sua dedicação aos pobres e os seus esforços contínuos para tornar a Igreja mais inclusiva solidificam ainda mais a sua posição como um líder espiritual respeitado. À medida que continuam as discussões em torno do futuro do papado, muitos questionam-se se Luís Tagle poderá ser o próximo Papa. Vamos explorar as possibilidades. O nome de Tagle é frequentemente mencionado em conversas sobre potenciais candidatos papais. Dada a sua notável carreira e qualidades pessoais, que
que se alinham com as necessidades modernas da Igreja Católica, as suas fortes capacidades de liderança sugerem que ele poderia de facto assumir o papado. Ao longo do seu mandato em vários cargos importantes, como o de arcebispo de Manila, liderou uma das maiores comunidades católicas da Ásia com graça e sabedoria. A sua nomeação em 2019 pelo Papa Francisco para chefiar a Congregação para a Evangelização dos Povos, um escritório crucial do Vaticano, destaca ainda mais as suas capacidades em lidar com responsabilidades significativas. Essas experiências são uma prova de sua habilidade em administrar grandes grupos e de sua prontidão para guiar a Igreja. Além de sua liderança, Tagle é conhecido por seu profundo conhecimento de teologia. Com doutorado em Teologia Sagrada pela Universidade Católica da América, seu foco acadêmico em como a teologia se cruza com a sociedade moderna demonstra sua profundidade intelectual. Esta base acadêmica permite-lhe abordar questões religiosas e éticas complexas com clareza, tornando-o uma voz respeitada dentro da Igreja. A sua capacidade de explicar conceitos teológicos intrincados de uma forma que seja acessível a todos os católicos garante que a sua mensagem vai além da elite intelectual, ressoando junto dos fiéis em geral. Uma das qualidades definidoras de Tagle é a sua mentalidade reformista, que se alinha com a abordagem que o Papa Francisco adotou para modernizar e reformar a Igreja. Tagle desempenhou um papel ativo em tornar a Igreja mais transparente e receptiva às necessidades contemporâneas. Uma área onde ele fez progressos significativos foi no aumento da transparência das operações da Igreja, uma questão que tem sido central para o papado do Papa Francisco. A perspectiva global do cardeal Tagle fortalece ainda mais a sua candidatura. Aos 62 anos, o cardeal filipino traz uma compreensão única das diversas necessidades da Igreja, abrangendo tanto nações desenvolvidas como em desenvolvimento. O seu trabalho reflete um compromisso com a importância crescente de regiões como a Ásia, a África e a América Latina, onde o catolicismo está florescendo. Além disso, Tagle tem trabalhado diligentemente para construir pontes com pessoas de várias culturas e religiões, demonstrando o seu compromisso com a unidade e a paz globais. Esta perspectiva internacional torna-o excepcionalmente adequado para liderar a Igreja Católica, que serve uma comunidade global diversificada. Outro fator que fortalece sua candidatura são as fortes relações dentro do colégio cardinalício. Tagle é altamente considerado por seu intelecto, habilidades de liderança e cordialidade pessoal. Tal como o Papa Francisco e o Papa João Paulo II antes dele, a capacidade de Tagle de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida tornou-o querido pelos católicos em todo o mundo. Ele é frequentemente visto interagindo com pessoas de todas as camadas sociais, ouvindo suas histórias e oferecendo palavras de conforto. A sua natureza acessível é uma qualidade rara e preciosa para um Papa em potencial, e faz dele uma figura querida entre os fiéis. Esta ligação com as pessoas comuns da Igreja é essencial para qualquer Papa, e Tagle partilha esta característica com alguns dos Papas mais admirados da história recente. Os desafios que a Igreja enfrenta atualmente são muitos, mas a capacidade do cardeal Tagle para enfrentá-los, combinada com a sua riqueza de experiência, faz dele um candidato excepcionalmente forte ao papado. A Igreja está a navegar num momento de grande transição, e as qualidades que Tagle possui, a sua capacidade intelectual, abordagem reformista e calor pessoal, tornam-no bem equipado para liderá-la. Muitos o veem não apenas como um dos cardeais mais qualificados, mas também como um dos favoritos do Papa Francisco. Mas é verdade que Tagle já conquistou o coração do atual Papa. Vamos nos aprofundar nessa especulação. Muitas pessoas acreditam que o Papa Francisco pode estar a preparar o cardeal Luís Tagle para ser o seu sucessor. Uma das principais razões para esta especulação é a frequência com que o Papa Francisco nomeou Tagle para funções importantes, sinalizando a confiança que o Papa tem nele. Por exemplo, em 2019, o Papa Francisco nomeou Tagle prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, uma posição de influência significativa dentro da Igreja. Esta nomeação demonstra a crença do Papa nas capacidades de liderança de Tagle e na sua capacidade de orientar um dos departamentos mais vitais da Igreja. Além das nomeações, o Papa Francisco tem falado consistentemente bem do cardeal Tagle em público, elogiando a sua humildade, intelecto e espiritualidade. Estes endossos refletem a profunda admiração do Papa por Tagle e sugerem que ele o vê como uma alma gêmea na sua visão para o futuro da Igreja. No seu discurso, o Papa Francisco destacou a capacidade única de Tagle de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida, uma qualidade que o faz destacar-se como um potencial líder da Igreja. A estreita relação de trabalho entre o Papa Francisco e o cardeal Tagle também desempenha um papel significativo na especulação em torno da potencial sucessão de Tagle. Ao longo dos anos, os dois colaboraram em esforços-chave de reforma dentro da Igreja, especialmente em torno de questões como justiça social, transparência e diálogo interreligioso. O cardeal Tagle tem sido um participante integral na agenda de reformas do Papa Francisco, ajudando a defender causas como a proteção ambiental, o cuidado das comunidades indígenas e a proteção dos perigosos. Um dos exemplos mais notáveis de seus valores compartilhados foi o envolvimento ativo de Tagle no Sínodo sobre a Amazônia, que enfatizou o dever da Igreja de proteger os povos indígenas e o meio ambiente.
Este compromisso com a justiça social e a proteção dos marginalizados alinha-se perfeitamente com a visão mais ampla do Papa Francisco de uma igreja compassiva, inclusiva e voltada para o exterior. Ambos os homens partilham um profundo compromisso em atender às necessidades dos pobres e dos estressados, fazendo de Tagle um candidato natural para continuar e expandir o legado do Papa nestas áreas. Apesar de todos os sinais que apontam para o cardeal Tagle como um possível sucessor, o Papa Francisco nunca o apoiou oficialmente. O processo de seleção de um novo Papa está, em última análise, nas mãos do Sagrado Colégio dos Cardeais, e é impossível prever com certeza como se desenrolará a eleição. No entanto, os sinais sugerem que Luís Tagle é um candidato líder que poderá carregar a tocha da visão reformista e compassiva do Papa Francisco para a Igreja Católica.